Glúten é um vilão mesmo ou não? Olha só, então, em primeiro lugar, eu gosto de falar que não existe vilões na nutrição. Os alimentos são coisas da mamãe natureza, são coisas do bem, que o que tem que combinar é a quantidade e a qualidade. Primeira coisa. Vamos explicar para os nossos telespectadores o que é o glúten. O glúten é uma proteína que está presente simplesmente em 5 cereais, não tem outro local: no trigo, na aveia, cevada, centeio e malte. Então, só é possível encontrar glúten, é uma proteína que está presente nesses cereais. E como você explicou bem, pessoas que são intolerantes ao glúten, a gente chama que são portadores de uma doença chamada doença celíaca, elas não podem entrar em contato com essa proteína. Causa uma reação inflamatória no intestino, prejudicando a absorção dos nutrientes, levando a desnutrição, diarreia e uma série de problemas graves à saúde, né? Então, para o nosso telespectador entender, glúten é uma proteína, não é um vilão, presente nesses cereais, e só quem não pode ingerir glúten é quem é portador dessa doença celíaca. Então, qual é que é a dúvida? O que aconteceu? Em algum momento da história, várias pessoas, principalmente formadores de opinião, por um motivo ou por outro, começaram a cortar o glúten da sua alimentação e notaram que isso causou uma redução no peso, Carla. Uau! Cortar o glúten, as pessoas emagreceram. Claro que isso acendeu uma luzinha na cabeça de todo mundo. O que eu já quero contar para os nossos telespectadores é que possivelmente essas pessoas emagreceram não porque elas cortaram o glúten, principalmente porque elas cortaram os carboidratos. Onde que tem glúten? Onde que tem esses cereais? Pão, pizza, biscoito, massas, bolos, cerveja. Então imagina, se você corta esses alimentos que eu falei, pão, biscoito, macarrão, pizza, cerveja, o que acontece? Você emagrece, mas não porque você cortou o coitadinho do glúten, simplesmente porque você cortou esses carboidratos que são muito calóricos. Ou Deu para seja, começar a entender onde é que a gente vai chegar com essa nossa conversa? exatamente, ou seja, a relação do glúten com o emagrecimento, ela precisa realmente ser esclarecida. E aí que eu dou a seguinte dica para quem está assistindo o nosso programa, viu, doutor? É importante você consultar um especialista, procurar um nutrólogo, um nutricionista, fazer um acompanhamento personalizado e individualizado. Sabe aquela história, doutor, de ir nas dietas que a gente vê, que a gente pega aí numa revista? Hoje, em tempos de internet, é algo que me preocupa muito, porque a gente está muito ligado às redes sociais. São as pessoas que acabam fazendo certo tipo de dietas de outras pessoas e que podem, inclusive, ter problemas. Então, o importante realmente é a gente entender que a nossa nutrição, a nossa saúde, ela tem tudo a ver com a nossa alimentação. E como quando a gente coloca isso como ponto principal na nossa vida, a gente vai ter, sim, uma vida muito mais saudável, né? Pura verdade. Olha só, isso que a gente está fazendo agora, prestar informação, né, que esse programa é super prodigioso em fazer isso, Carla, parabéns, é a grande proteção. A informação é a grande arma que protege as pessoas. Olha que interessante entender isso. Por quê? Porque isso virou um grande business, virou uma grande indústria dos alimentos gluten-free, sem glúten, né? Eu, alguns anos atrás, no tempo que a gente viajava, eu estava visitando um supermercado em outro país e encontrei uma seção de alimentos sem glúten. E, para minha surpresa, ali eu encontrei água, encontrei refrigerante, encontrei outras coisas que naturalmente não contêm glúten. Mas olha só, tinham agregado esse valor. Então é muito importante as pessoas entenderem que o que faz emagrecer é o que a gente chama de balanço energético negativo. O que é balanço energético negativo? É eu gastar mais energia do que eu como ou comer
menos calorias do que eu gasto. Isso vai resultar num emagrecimento saudável. Então, olha só, quando eu corto esses alimentos, que eu já mencionei que são as principais fontes de glúten, pão, macarrão, biscoito, bolo, cerveja, né? Infelizmente, cerveja eu chamo assim, Carla, do pão líquido, né? Porque tem malte, tem cevada, tem centeio, tem tudo isso na cerveja. E o brasileiro ama uma cervejinha, hein, doutor? E nesse frio que faz aí no Piauí, no em Teresina... frio danado de calor, hein? Quente demais. Aí a gente vai para onde? Para cerveja, né? Então, e aí isso causa, quando a gente corta isso, não é cortando o glúten, né? Então é muito importante isso que você falou, buscar uma alimentação saudável e colorida. Já na alimentação tradicional, muitas vezes as pessoas rotulam alguns vilões. Os nossos telespectadores devem estar lembrando do ovo, a manteiga, o óleo de coco, agora o coitadinho do glúten. De vez em quando, um alimento, um nutriente passa a ser o vilão da vez. Então, na alimentação, na ciência da nutrição, não existem vilões. Existem pessoas que sim, que são intolerantes ao glúten, que não podem ingerir essa proteína. Assim como tem gente que é alérgico à proteína do soro do leite, ou alérgico à proteína da soja, mas não é o caso de qualquer pessoa. Então, assim, todo mundo tem que buscar uma alimentação saudável e colorida. E, principalmente, o que eu promovo, o que eu defendo, é o estilo de vida saudável e ativo, onde as pessoas comem de tudo, sem comer tudo, e gastam energia se divertindo, praticando atividade física. Agora a gente vai entrar nessa época do ano de festas, então é época que a gente tem que dançar, caminhar, se divertir, treinar, fazer atividade física para manter esse equilíbrio nutricional. E a gente também precisa conhecer o nosso corpo, né, doutor? Assim, no sentido de saber aquilo que faz mal para a gente também. Por exemplo, eu tenho crises de enxaqueca. E tem alguns alimentos que quando eu como, piora bastante. Esses dias eu comi um alimento aí que me fez muito mal. Agora mesmo eu estou com enxaqueca danada. Estou aqui fazendo o programa, mas só eu sei como é que eu estou aqui. E realmente é algo que tem tudo a ver mesmo com o nosso conhecimento. Às vezes você come uma coisa e aí vem aquela dor, desperta aquela dor ali exatamente porque foi uma resposta, né, daquilo que você comeu. E como a alimentação é importante, é o nosso combustível diário, né, doutor? Então, se for a alimentação inadequada e aquela que te vai fazer mal, ela vai trazer aquela dor, ela vai trazer uma consequência terrível para você, né? Que importante isso, Carla. Olha só, a gente reaprender a escutar o nosso corpo, né? Muitas pessoas cortam o glúten da alimentação e se sentem mais leves. Falam, doutor, eu cortei o glúten e eu sinto que eu estou menos estufado. Mas olha só, de novo, não era o glúten, pessoal. O que acontece? Quando você reduz esses carboidratos, essa fonte de alimentos vai ter uma fermentação menor que produz gases, né? E você vai se sentir mais leve. Então, isso que a Carla falou para a gente é importantíssimo. A gente aprender a escutar o nosso corpo, mas não cair nesses mitos, nessas lendas urbanas de nutrição, né? Muita gente fala que cada pessoa que se alimenta no planeta é um especialista em nutrição. Poucas áreas do conhecimento humano, Carla, são tão passíveis de ter mitos e verdades como a ciência da nutrição. Sim. E a gente vive hoje o que a gente chama de medicina baseada em evidências. Quer dizer, quando eu falo para uma pessoa, olha, você tem que cortar o glúten da alimentação, eu tenho que ter evidências médicas baseadas em anamnese, exame físico, exames laboratoriais, que me dá autoridade para fazer isso. Então, claro que a gente tem que aprender a escutar o nosso corpo e, principalmente, adotar esse estilo de vida saudável e ativo, se alimentar de uma forma
né? Eu defendo muito a ingestão de 5 a 7 porções de frutas e vegetais todos os dias, incluir uma proteína de qualidade em todas as refeições, no café da manhã, no almoço, no jantar. Isso promove muito a saciedade, e lembrar que o glúten é apenas mais uma dessas proteínas. Então, para a esmagadora maioria das pessoas, o glúten é uma proteína saudável que faz parte da boa alimentação. Aliás, o ser humano vem se alimentando de glúten desde, né, a gente vê nos tempos históricos, antes da Bíblia, lá nos fenícios, babilônicos, as pessoas já comiam pão, Sim. que é uma fonte de glúten, né? Então, cortar esses mitos e aquilo que eu falo, né? A medicina baseada em evidências. Com certeza. A evidência científica fala que o glúten é uma proteína que somente quem é intolerante deve cortar da sua alimentação. E quem é intolerante, doutor? Quem tem a doença celíaca, por exemplo, quais são as alternativas, hein? Então, quem tem a doença celíaca, geralmente ela é diagnosticada bem no início da vida, estou falando de criança até no primeiro ano de vida. Essa pessoa deve ser seguida por um profissional da saúde, um médico, nutrólogo, pediatra ou nutricionista, e existem várias alternativas. Então, se você lembrar que os 5 cereais que têm glúten, aveia, trigo, cevada, centeio e malte, deve ser excluído, quais são as alternativas? Hoje a gente consegue fazer uma ótima alimentação com farinha de arroz, batata, mandioca, milho, todas essas alternativas. Amêndoas. Amêndoas, né? Exatamente. Existe uma série de alternativas que, com a indústria do alimento, a gente pode fazer todos os produtos, desde pizza. Eu não conheço, talvez tenha, não lembro que exista cerveja sem glúten, mas existem pão, existem biscoito, existe pizza, existe bolo sem glúten. Então, uma pessoa que é celíaca, que tem a doença celíaca, pode ter uma qualidade de vida normal. Ela pode ir numa praça de alimentação de um shopping center e escolher alguma coisa derivada da batata, do arroz, né? Já e foi ter bem uma vida... Já foi bem mais difícil, né, doutor? Ter uma doença celíaca, já foi bem mais difícil ser diabético, mas aí a gente tem aí as grandes indústrias que a cada dia que passa a gente... Agora, Carla, uma informação importante para o nosso telespectador é que, assim, ó, às vezes o alimento alternativo sem glúten não é mais saudável que o original. Vou explicar. Às vezes, assim, ó, você... eu vou comprar um bolo, um biscoito gluten-free, sem glúten. Sim. Isso vai ser mais saudável. Às vezes, ele é muito mais processado, quer dizer, ele tem mais gordura, tem outros carboidratos, e acaba sendo mais calórico que a versão original. E muita gente comete esse erro. Entendi. Então, assim, ó, se eu não tenho a doença celíaca, você pode comer normalmente o glúten sem problema nenhum. Agora, se tem a doença celíaca, é ficar muito atento e ler o rótulo e realmente ter um acompanhamento aí com o seu nutrólogo e nutricionista. Doutor, muito obrigada. Eu quero que você venha mais vezes aqui no canal Saúde, viu? Olha, é uma honra estar aí com vocês no Piauí, curtir esse calorzinho, calor humano. E a gente fica sempre à disposição, aproveitar para desejar um ótimo finalzinho de ano e que 2022 seja mais saudável e mais feliz do que a gente já teve em 2021. Um grande abraço. Grande abraço, doutor.